Olá, persona, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de análise combinatória. Esta é a aula 9 e falaremos sobre arranjos simples. Analisemos algumas situações. Com 4 pessoas disputando uma maratona, quantos são os resultados possíveis para o primeiro e segundo lugares? Vou representar essas 4 pessoas aqui com A, B, C, D. E seguindo por aquela estratégia, fazendo de tracinhos, que é bastante útil, aqui estão primeiro e segundo lugares. As pessoas A, B, C, D, qualquer uma das 4 tem chances de chegar em primeiro. Então nós temos 4 possibilidades aqui para primeiro lugar. Uma vez que uma delas chegar em primeiro, as outras 3 disputam o segundo lugar. Então vamos supor que A chegue em primeiro. Então ele não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Não pode aparecer mais aqui. Lógico que se B chegasse em primeiro, A apareceria aqui e B não, e assim por diante. Sobram 3 aqui para disputarem o segundo lugar. Então, pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 3 são 12 resultados possíveis. E quais são esses 12 resultados aqui? Vejam que, se eu considerar A chegando em primeiro, B em segundo, ou C em segundo, ou D em segundo. Agora, considerando B chegando em primeiro, nós temos A em segundo, C em segundo, ou D em segundo. Consideremos agora que C chegue em primeiro. Então, nós teremos A em segundo, ou B em segundo, ou ainda D em segundo. E por último, mas não menos importante, se D chegar em primeiro, teremos então A em segundo, ou B em segundo, ou C em segundo. Vejam vocês que cada uma das pessoas teve condições de chegar em primeiro nessas situações. Então são 4 aqui. Você já pôde visualizar que esses 4 são 4 grupos, com cada uma tendo a chance de chegar em primeiro. E em cada uma delas, quando uma chegou em primeiro, as outras 3 aparecem em segundo para representar este 3 aqui. Por isso, 4 vezes 3, 12 possibilidades. Situações desse tipo aqui é como se fossem filas. Por exemplo, você pode observar que AB não é a mesma coisa que BA. É uma situação diferente. Então vejam que a ordem aqui é muito importante. Então quando a ordem importa, ou quando a ordem importar, nós temos uma situação que se chama arranjo. Então isso aqui é um arranjo. Como é feita a notação de arranjo? É usada a letra A maiúscula. São 4 pessoas aqui, nós chamamos geralmente, no modo geral, de elementos. Então são 4 elementos. E eu vou organizar esses elementos em espécie de fila. De que forma? Então são 2 lugares aqui, primeiro e segundo lugar, são de 2 em 2. Então eu escrevo assim, ó. Como é feita a leitura? É feita assim, arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. Como eu resolvo isso? De forma mais simples, é assim, ó. Este 4, que é o total de elementos, vem aqui e eu vou multiplicando, diminuindo de 1 a 1. Mas quantas vezes? Aí eu olho esse número aqui. Este 2 indica que são 2 posições. Por isso, então, fica 4 vezes 3. Se fosse o 3 aqui, seria 4 vezes 3 vezes 2, porque 3 posições. E assim por diante. Então, 4 vezes 3 igual a 12, que é a mesma ideia que foi feita aqui. Agora, usando o fatorial, que eu vou precisar desta forma para usarmos mais na frente, na aula seguinte. Então aqui, ó, usando o fatorial, fica arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2, desta forma. Ó. Vou desenvolver aqui, só para você ver o que acontece. Eu vou parar aqui no 2, poderia continuar 2 vezes 1,
mais 2 vezes 1 é 2 fatorial. E este aqui, ó, vem aqui para baixo. 2 fatorial. Mas, se eu não fosse desenvolver isso aqui, seria 4 fatorial. Como eu chego nesse 2 fatorial? Vejam que eu vejo aqui esses dois e faço a diferença entre os dois. Então, 4 menos 2 fatorial. Tá? Então, mesma ideia aqui. Vejam que, fazendo essa conta, esse 2 fatorial simplifica com esse 2 fatorial, igual a 1, número dividido por ele mesmo é igual a 1, elemento neutro, e sobrou apenas, então, 4 vezes 3, que é a mesma ideia aqui. Tá? Generalizando, qualquer que seja a situação em que envolva aí uma espécie de fila em que a ordem é importante, 4 pessoas, no caso, N elementos. Tomados, 2 a 2, tomados P a P. É uma notação que se usa bastante. A de N elementos tomados P a P. Arranjo de N elementos tomados P a P. E aí fica assim, ó. Este N vai lá para cima, este primeiro, que é sempre o total do que você quer organizar, vai lá no numerador. E no denominador, você pega os dois, ó, e faz a diferença. Continha de menos N menos P fatorial. Se você tiver dúvida sobre fatorial, vai lá na playlist, dá uma pausa nesse vídeo e veja lá a aula 7, tá bom? Desta série Análise Combinatória. E aí, este P aqui também, ó, ele não pode ser maior do que o N. Então vai ficar assim, ó, o P tem uma condição aqui, tem que ser menor ou igual, no máximo igual. Pode chegar a ser igual. Então P menor ou igual a N. Se por um acaso ele for igual a N, ó, se eu tiver essa situação aqui, ó, então nós temos um caso especial, particular de arranjo, que é a permutação, conforme foi visto nas aulas 3, 4 e 6. Aí nós teremos o seguinte, ó, permutação, se fosse, por exemplo, 4 pessoas disputando 4 lugares, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, então seria a permutação de 4 pessoas, P de 4. Então, P de 4 ficaria resolvido assim, arranjo de 4 pessoas tomadas 4 a 4, ANN, que é a mesma ideia, tá bom? Seguindo aqui, nós vemos em um campeonato de futebol que participam 20 times. Quantos são os resultados possíveis para os 3 primeiros lugares? Então, fazendo aqui, ó, os 3 primeiros lugares, os times 1, 2, 3 e assim vai até o 20º. Poderia colocar como A, B, C e assim vai. Qualquer um deles pode chegar em primeiro, tem condições. Que aqui é uma possibilidade, tá? Então são 20 aqui. Quando um chegar, sobram 19 para disputar o segundo lugar. Quando um conseguir chegar em segundo lugar ou vencer lá a partida, sobram 18 para disputar o terceiro lugar. Tá? Então parou aqui e aí pelo princípio multiplicativo fica 20 vezes 19 vezes 18. Então vejam que, por exemplo, aqui o time A conseguiu o primeiro lugar e o time B em segundo, o time C em terceiro. Se mudarmos as posições, ó, vejam que são os mesmos times, porém a ordem é diferente aqui, é uma outra situação. Então vejam que aqui é uma coisa, aqui é outra. A ordem, então, importa. Se a ordem importa, nós vamos usar arranjos. Então o arranjo é o arranjo dos 20 times tomados 3 a 3, porque eu quero os 3 primeiros lugares. Fazendo aqui, este primeiro vai lá para cima, fatorial, e aqui embaixo os dois, nós fazemos a diferença, 20 menos 3, fatorial. Para resolver isso aqui, vejam que eu já sei que 20 menos 6 é 17, então aqui em cima, ó, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, não preciso chegar até o número 1 aqui,
eu posso parar. Parando aqui, eu vou usar o fatorial. 17 fatorial é o mesmo que 17 vezes 16 e assim por diante. Isso aqui facilita bastante a simplificação. Vejam que o 17 aqui, posso simplificar com o 17 aqui de cima. Eu não preciso fazer uma conta tão grande assim. Simplifica muito. Sobra o que? 20 vezes 19 vezes 18, conforme nós já vimos. 19 vezes 18, fazendo aqui do lado, 8 vezes 9, 72, sobe 7, 8 vezes 1, 8, com mais 7, 15. 1 vezes 19, 1 vezes o número, o próprio número, com uma ordem para lá, 19. Somando aqui, então nós temos 2, 5 e 9, 14, sobe 1, 342 aqui. Fazendo agora 20 vezes 342, se eu fizer aqui, ó, esse zero vai para o final, cálculo mental. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6. 6.840 resultados possíveis. Seguindo agora, vamos agora a outra situação. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 3, 4, 5, 6 e 7? Para ser um número par, números de 3 algarismos, ele tem que terminar em 4 ou 6 desses aqui. Então, veja bem, nós temos aqui a primeira situação. Primeira situação seria com números terminados em 4. E a segunda situação seria com números terminados em 6. Vejam que, para os números terminados em 4, são 6 algarismos. Fixando aqui o 4, os outros 5, eles irão trocar de lugar entre eles aqui para formarem os números de 3 algarismos distintos. A mesma ideia aqui, fixamos os 6, os outros 5 trocarão de lugar aqui. Então vejam que, se eu colocar 1 e o 3 aqui, 1, 3, 4, se eu trocar de lugar o 3 com 1, vejam que é um número totalmente diferente, não tem nada a ver. Então a ordem é importante. Trocou de posição, mudou a situação. Então a ordem é importante. Vamos usar então arranjo. Então é arranjo. De que forma? Qual é o número que vai ser usado aqui no lugar do N? Uma vez fixado o 4, vejam que os outros 5 vão aqui se revezarem. Então 5 aqui, arranjo de 5 algarismos tomados 2 a 2, porque o 4 já está fixo aqui. Como nós vimos anteriormente, eu posso fazer aqui, ó, esses 5. O que aparece aqui primeiro vem aqui e vou multiplicando. 5 vezes 4 vezes 3, mas conforme o número que está aqui. É o 2, então são duas posições. 5 vezes 4. Se tivesse o 3 aqui, 5 vezes 4 vezes 3, e assim por diante, até esgotar em 1, que é o limite. 5 vezes 4, 20. Agora, com os terminados em 6, a mesma ideia. Fixou 6 aqui, os outros 5, eles se revezam aqui nas duas posições. Então, arranjo 5 tomados, então a situação 1 aqui, situação 2. Tomados 2 a 2, 5 vezes 4 igual a 20. Agora veja, não vai multiplicar aqui os dois resultados. Eu fiz em duas etapas. São então duas parcelas, princípio aditivo. Então nós temos 20 mais 20, 40. São 40 números de 3 algarismos distintos, números pares. Tá? Agora, lógico, existe uma outra maneira de resolver, que é a seguinte, ó, usando a estratégia dos tracinhos, que é bem eficiente. Aqui são as opções que tem que terminar em par. Então eu começo a primeira ordem aqui. Pode ser o 4 ou o 6. Deve ser, aliás. Deve ser o 4 ou o 6. Quantas opções nós temos aqui? 2. Uma vez que
vá terminar em 4, ele não pode aparecer mais aqui. Então, dos 6 algarismos, sobram 5. Uma vez que um desses 5 vai ser usado aqui, sobram 4, porque não pode repetir. Sobram 4 para serem usados aqui. Lembrando que não aparece o 0 aqui, se aparecesse o 0 seria outra história. Tá? Então, pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 5 vezes 2. 4 vezes 5, 20. Vejam que 20 vezes 2, conforme apareceu aqui, 40. Tá bom? Então, na aula seguinte, nós vamos aproveitar esta fórmula aqui de arranjo para visualizarmos melhor a fórmula de combinação, que é a aula seguinte. Se você gostou desta aula, dá um like aí, ative aí o joinha. Se não é inscrito, se inscreva para que a gente possa democratizar ainda mais, espalhar ainda mais o ensino da matemática. Forte abraço e até a próxima!